Sabe, quando a gente pensa em esporte, o que vem primeiro na cabeça? Geralmente é força, velocidade, habilidade, né? Mas e se a gente olhasse para isso de um jeito diferente? A verdade é que os esportes são um campo incrivelmente rico para a gente explorar algumas das maiores questões da filosofia. Pensa naquela cena icônica, Usain Bolt cruzando a linha de chegada em 9 segundos e 58. É um momento de pura explosão física, uma demonstração de poder que parece assim desafiar todos os limites do corpo humano. Mas quando a gente vê uma proeza dessas, será que estamos vendo só músculos contraindo e pés batendo na pista? Bom, a resposta que a filosofia nos dá é bem mais profunda. E se, na verdade, o que a gente vê ali for a manifestação de uma excelência que é puramente humana, virtudes como disciplina, perseverança e, olha só, uma forma única de conhecimento que foram cultivadas ao longo de anos e anos de dedicação. É por isso mesmo que os esportes são muito, mas muito mais do que apenas um jogo. Eles são como um laboratório para a gente se entender melhor. Isso nos leva a uma ideia central. Os esportes não são só passatempos. Na verdade, eles funcionam como domínios privilegiados para investigar a natureza humana, o conhecimento e a moralidade. É um campo super fértil para a gente pensar nas grandes questões sobre quem nós somos. Então, vamos começar com uma pergunta que vai direto na raiz da coisa, uma pergunta quase metafísica. O que exatamente define uma atividade como um esporte? Para a gente entender isso, é fundamental separar os tipos de pergunta. A ciência pode explicar como os músculos se contraem, por exemplo. Mas é a filosofia que pergunta o que faz dessa atividade um esporte. São essas questões conceituais que a gente vai explorar agora. A gente poderia dizer que um esporte precisa de esforço físico, competição e regras, certo? Parece lógico. Mas e o xadrez? Ele é reconhecido pelo Comitê Olímpico, mas não tem um esforço físico intenso. E a escalada solo? Tem um esforço extremo, mas não tem competição direta com ninguém. A definição, como se vê, não é tão simples assim. Agora, vamos para outra área fascinante, o conhecimento nos esportes. Existe um tipo de saber que é muito particular dos atletas. É a inteligência do próprio corpo. Filósofos como Gilbert Ryle fazem uma distinção que ajuda muito a gente aqui. Existe o saber que é o conhecimento teórico, de livro, sabe? Saber a regra do impedimento, por exemplo. Mas tem também o saber como, que é o conhecimento prático, aquele que está no corpo. É o Messi, em uma fração de segundo, sabendo instintivamente como driblar alguém, sem precisar pensar, agora vou fazer tal movimento. E esse é o ponto-chave. Atletas de elite tomam decisões instantâneas sem pensar conscientemente. Um jogador de basquete não calcula o ângulo do arremesso. O corpo simplesmente sabe o que fazer. É um tipo de conhecimento que desafia aquela separação tradicional entre mente e corpo. Na prática, o corpo pensa. Certo, agora vamos entrar num campo, digamos, minado, a ética esportiva. É aqui que as linhas entre o certo e o errado ficam surpreendentemente confusas. E olha, os dilemas éticos são muitos e bem complexos. O que é justo quando o assunto é doping? Como é que se define categorias de gênero? Quais riscos são aceitáveis em esportes de combate? Cada um desses tópicos levanta questões morais que são super importantes. Uma coisa curiosa é que nem toda quebra de regra é vista como trapaça. Uma falta tática no futebol, por exemplo, muitas vezes é aceita como uma jogada estratégica, inteligente. Agora, simular para cavar uma falta, isso já é condenado como um engano, uma violação do espírito do jogo. Isso nos leva, claro, a um dos exemplos mais famosos da história, a mão de Deus do Maradona. E aí, foi uma astúcia genial ou foi uma trapaça antiética? O jeito como a gente responde essa pergunta diz muito sobre os nossos valores e o que a gente realmente acha que é justo numa competição. Então tá, depois de ver tudo isso, por que os esportes realmente importam para a filosofia? A resposta está no jeito como eles nos desafiam. Eles bagunçam as linhas que os filósofos tentam traçar há séculos. Aquela distinção entre mente e corpo no saber como de um atleta, a linha entre o indivíduo e o coletivo num time, e até a diferença entre o que é natural e o que é artificial com as novas tecnologias de aprimoramento. Isso nos leva a uma conclusão muito poderosa, a de que os esportes funcionam como experimentos conceituais vividos. Eles não são apenas jogos, são laboratórios onde a gente testa ideias filosóficas abstratas no mundo real. Eles tornam problemas sobre justiça, excelência e a condição humana em algo palpável, imediato. Em vez de só ficar pensando nesses conceitos, nos esportes a gente vê eles acontecendo, ali na nossa frente. Então fica a reflexão.
Da próxima vez que a gente for assistir a uma partida ou a uma corrida, o que será que vamos ver? Apenas um jogo? Ou um campo cheio de questões sobre o que realmente significa ser humano?